Há muitos jovens e adultos que se preocupam mais em aproveitar a vida, mas se não fores tu a criar a tua própria segurança, ninguém irá fazê-lo por ti. E quando mais cedo começares, mais dinheiro podes acumular ao longo do tempo. Quando chegar a tua altura da reforma, mesmo que descontes desde cedo, provavelmente irás receber uma miséria e tende a piorar quanto mais novo fores. Queda a pique, tanto que a partir de 2050, portanto pessoas que têm hoje na casa dos 40 anos, já é menos de metade. E quem está hoje a entrar no mercado de trabalho, ontem o Paulo Portas disse isso aqui, quem está hoje a entrar no mercado de trabalho, portanto tem cerca de 20 anos, vai ter uma reforma, que é prevista neste momento, equivalente a 41%. Olá, meu nome é Gustavo e faço vídeos como investir, lucrar e ganhar dinheiro na internet. Neste momento tenho 25 anos e sei que não irei receber praticamente nada quando reformar. E o pior é que sei que também que irá cair a pico, por isso também tenho pena dos mais novos. Para além que provavelmente não terão grandes possibilidades de comprar uma casa na sua vida com um salário médio igual ao de Portugal. Os jovens portugueses são aqueles que saem de casa mais tarde em toda a União Europeia. Saem aos 33 anos e 7 meses. Aliás, chamar-lhes jovens talvez seja um exagero. Por estas razões é que o meu projeto e canal existem, não só para partilhar formas de ganhar dinheiro, mas também para apresentar soluções na realidade portuguesa. Neste caso, a ensinar não só como obter uma reforma superior, mas também como reformar mais cedo. Ou seja, o grande objetivo desta nova série é mostrar passo por passo em cada episódio como eu pretendo atingir o FIRE, que é ter a liberdade de escolher o que pretendo fazer com o meu tempo, sem a preocupação de ter de trabalhar para ganhar dinheiro. Ao investir, por exemplo, em ETFs acumulativos mensalmente, sem contar, claro, com os meus outros investimentos nem atividades. Neste momento, a idade da reforma subiu para os 66 anos e 7 meses e poderá continuar a aumentar. Assim sendo, eu poderia tentar atingir este objetivo aos 45 anos, mas penso que seja mais fácil e realista aos 55 anos. Para além que, para mim, parar de trabalhar aos 45 não me faria feliz, visto que adoro trabalhar. Antes de continuar, quero agradecer à XTB por apoiar este vídeo, ainda mais sendo este um tema tão necessário. E caso faça sentido para ti, segundo os teus estudos e objetivos, podes criar uma conta com o primeiro link na descrição. Pelo menos é a corretora que irei utilizar nesta série para poupar comissões em ETFs reais acumulativos em euro e também porque consigo saber qual será o meu lucro antes de fechar qualquer posição, pois a XTB é das poucas que realmente mostra o desempenho a contar com todos os custos quando se fecha uma posição. Agora, como alcançar a reforma mais cedo e sobre o FIRE em Portugal? Não pelo imobiliário, mas sim por ETFs, que é mais acessível para pequenas carteiras. Então, no movimento FIRE, ou Financial Independence Retire Early, é habitualmente utilizada a regra dos 4%, com uma taxa de levantamento mínima sustentável no primeiro ano de reforma. Ou seja, apenas após atingir o valor ideal para a reforma é que vamos retirando 4% desse valor anualmente, isto segundo esta regra tradicional, e claro que vamos contabilizar os impostos. No entanto, na realidade atual pode fazer mais sentido utilizar até 4,5% em vez dos 4% originais, ao adicionar também Small Cap Stock ETFs, para além que devemos considerar a inflação e a taxa de juros, mas ainda temos muito tempo para fazer estes cálculos ao longo da série e também decidir a ponderação entre ações e obrigações, mas a esmagadora maioria vai ser certamente ETFs de ações. Então esta é aquela parte do vídeo que vai começar a aquecer, porque eu quero-te apresentar 5 tipos de FIRE, pelo menos segundo o meu conhecimento. Temos o Cost FIRE, logo para começar, que nos diz a partir de que momento podemos parar de investir, porque já é o suficiente para chegarmos ao nosso objetivo da reforma com a idade que queremos nos reformar. Eu vou utilizar o meu caso, assim só para dar um exemplo. Tenho 25 anos, quero-me reformar aos 55, assumindo que não tenho nada investido e gasto tanto como 1000 euros, pelo menos por mês quando chegar à reforma, e que consigo investir 600 euros todos os meses. Isto é só um exemplo. Pressupondo ainda que nesses 30 anos uma valorização anual de 7%, 3% de inflação média e 4% com uma taxa de levantamento segura. Então, consigo atingir o meu Cost FIRE em 18 anos, ou seja, aos 43 anos já posso parar de investir, porque dos 43 até os 55 irá continuar a rentabilizar com o efeito de juro composto e terei 300 mil euros quando chegar à altura de me reformar. Atenção que ainda me faltou contar com os impostos, mas caso o meu gasto mensal na reforma fosse apenas de 500 euros, então conseguiria atingir o Cost FIRE em apenas 8 anos, ou seja, aos 33 anos já poderia parar de investir. Ou então poderia reduzir o investimento mensal de 600 para 300 e aí seria necessário os 18 anos. Vou deixar um link na descrição para tu calculares o teu Cost FIRE. De seguida temos o Lean FIRE, que é o FIRE magro, pois só retiras o suficiente para pagar as despesas essenciais, como a alimentação, despesas da casa, deslocação se necessário, sem qualquer consumo extra. Basicamente seria viver com os mínimos possíveis. E caso queiras algo extra, então terias que trabalhar para tal, ou seja, terias que ganhar esse dinheiro. Imagina que o teu gasto mensal para estares confortável é 1000 euros, mas as despesas essenciais são 500 euros. Então, simplificando, o teu Lean FIRE é apenas 300 vezes 500, que é igual a 150 mil euros em vez dos 300 mil. Na calculadora do FIRE tradicional, que vamos ver daqui a
a pouco, dá para sabermos em quanto tempo conseguimos atingir aqui o Lean Fire. Depois temos o Barista Fire, que é o meio termo do Fire, ou seja, continua a ser necessário trabalhar, mas já não é preciso que seja em full time, mas sim em tempo parcial. Pode ser apenas alguns meses durante o ano ou algumas horas por dia. Depois temos o Fire tradicional, ou atingir um valor 300 vezes superior às despesas mensais ou 25 vezes superior às despesas anuais, que vai dar ao mesmo, onde é anualmente retirado na reforma 4% deste valor acumulado, seja ao vender e realizar as mais-valias ou a partir de dividendos. Mas ok, vamos fazer aqui uma pausa e refletir. O FIRE é algo ambicioso, sobretudo para a realidade portuguesa. Eu, em nenhum momento deste vídeo, disse que era fácil chegar lá, mas é totalmente possível conforme o teu esforço. No entanto, o meu conselho é, primeiro, pagar as dívidas com os juros elevados, não digo da habitação, pois pode demorar, claro que se conseguires amortizar melhor, mas principalmente créditos pessoais como o do carro. Segundo, acompanha a tua reserva de emergência para possíveis imprevistos. E terceiro, revê os teus gastos e entende onde podes cortar. Voltando ao FIRE tradicional, podemos escrever no Google FIRE Calculator e calcular, segundo as condições de cada um, qual é o valor que temos que atingir e em que idade atingimos. Por exemplo, aqui apresenta que o meu FIRE é nos 300 mil, então eu posso fazer o seguinte. Primeiro, ajustar estes 300 mil, pois as mais-valias serão tributadas. Logo, temos duas opções entre englobar ou não englobar. Se não englobarmos, então temos que pagar 28% das mais-valias ao Estado. Se englobarmos, então depende obviamente de cada um. No meu caso, como o levantamento anual vai até 15 mil euros, então compensa englobar, pois a taxa média é de 20%. São logo 8% que poupo e quem recebe menos ainda consegue poupar mais. No entanto, se o Estado realmente aplicar uma nova lei que a taxa sobre as mais-valias irá baixar de 28%, atenção, para 11% para quem tem ações por mais de 8 anos, então obviamente preferimos o não englobamento. Isto se incluir ETFs, mas como dizem títulos mobiliários, então já fico mais descansado. Assim sendo, enquanto espero que esta lei entre em vigor, vou ajustar os 300 mil euros a considerar os 20% de tributação, que é 337.500, supondo 207.500 euros aproximadamente em mais-valias durante os 30 anos, a considerar um rendimento real anual de 5,77% que vamos calcular de seguida. Para além disto, vamos utilizar o FII First In, First Out para pagar os impostos sobre as mais-valias que vão ser geradas pelos investimentos, mas isto podemos ir vendo ao longo da série. O segundo passo é ver o retorno médio do S&P 500 nos últimos 20 anos, caso os dividendos fossem reinvestidos, e o retorno anual médio é de 9,87%, logo o terceiro passo é ajustar estes cerca de 10% a uma inflação média de 4%, já a contar com a situação atual, que dá um retorno real de cerca de 5,77%. Agora, o quarto passo é calcular a estimativa das mais-valias e o balanço total com o efeito do juro composto. O investimento inicial é praticamente zero, porque estou agora a começar esta série, e o prazo são os 30 anos. O reforço é apenas o suficiente para chegar ao objetivo dos 337.500 euros e é mensalmente, porque irei fazer aportes mensais. Agora, a rentabilidade real são apenas os 5,77% que vimos anteriormente, e a capitalização das mais-valias deveria ser pelo menos trimestral, pois os dividendos são maioritariamente quarterly e reinvestidos no ETF acumulativo, mas eu vou colocar anualmente porque, pronto, a base do retorno dos pressupostos é anual. Dito isto, apenas preciso de 361 euros por mês para chegar a um objetivo no FIRE tradicional, o que não é muito. Tal como podes ver na tabela, ao fim do ano temos apenas 4.446 euros, ok? Mas à medida que vai acumulando, então no quarto ano já obtemos quase 1.000 euros apenas em mais-valias anualmente, no 15º ano atingimos o patamar dos 100.000 euros e ao fim dos 30 anos estamos a obter anualmente cerca de 18.000 euros em mais-valias e um balanço total de 337.500 euros aproximadamente, o que é muito bom. Agora, atenção, se reparares bem, se ao fim de 30 anos tivermos a obter 18.000 euros em mais-valias, então já estamos na nossa zona de conforto e financeiramente independentes. Já nos podemos reformar porque se levantarmos anualmente 4% do valor total, então estamos a levantar 13.500 euros por ano. E se atualizarmos para um levantamento anual de 4,5%, que são cerca de 15.000 euros por ano, ainda há uma margem de segurança de 3.000 euros que vai estar sempre a acumular, segundo os nossos pressupostos. Agora, estes valores são mais indicados para alguém que quer gastar na reforma, por exemplo, 1.000 euros todos os meses, incluindo todas as despesas. Se no teu caso gastares muito mais ou muito menos, então tens que refazer os cálculos. Vou deixar as calculadoras na descrição para fazeres um bom proveito. Mas ainda não acabou. Vamos utilizar a análise técnica para fazer decisões mais eficientes. Nós vimos que teria de investir 361 euros mensalmente, mas investir num bull market não é o mesmo que investir num bear market ou numa fase de estagnação. Assim sendo, apresento as minhas 3 zonas.
Se o índice do S&P 500 estiver em máximos históricos, irei investir apenas 300 euros por mês. Se estiver entre o máximo absoluto e o SMA com input de 600, num time frame de 2 em 2 horas, então aí invisto 400 euros mensalmente. E se estiver abaixo do SMA, então aí invisto 500 euros mensalmente. Porque, na minha opinião, estamos a adquirir com um grande desconto, logo a possível valorização no longo prazo pode ser muito superior. Por fim, temos o Fat Fire, que é o Fire Gordo, porque permite obter um estilo de vida mais confortável e com mais luxo durante a reforma. Pessoas que são poupadas com um salário e investimento elevadíssimo não têm muita dificuldade a atingir este FIRE, mas obviamente que não é para a maioria. Por exemplo, enquanto o meu alvo era entre os 300 e 400 mil euros para um FIRE normal, o Fat Fire já tem um alvo de 2 milhões e meio, por exemplo. Por isso, claro que na realidade portuguesa é mesmo muito difícil, por isso não me vou focar neste FIRE, mas vou deixar a calculadora na descrição, caso seja útil para alguém. Pronto, agora que já conheces os tipos de FIRE, podemos passar à minha parte favorita, que é a parte prática. Primeiro, quanto maior forem as comissões, menor é a probabilidade de sucesso. Por isso, eu já partilhei as melhores corretoras segundo o meu estudo e vou utilizar a XTB especificamente em ETFs reais em euro para não pagar nenhuma taxa de conversão, sendo que também tem 0% de comissões em ações e ETFs para volumes mensais até 100 mil euros. Em transações acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10 euros, mas penso que ninguém vai estar a investir 100 mil euros ou mais por mês, acredito eu. Outro ponto positivo é que o valor mínimo de transação é de apenas 10 euros. Logo, até quem tem pouco dinheiro pode investir e consegue começar, caso tenha conhecimento para tal. Agora, no mês anterior fiz um passo a passo de como investir em commodities e ETFs e decidi investir num ETF acumulativo em específico que está diversificado entre empresas relacionadas com o petróleo e gás natural. Expliquei os motivos de escolher este ETF e caso seja do teu interesse, então irei deixar o vídeo na descrição. Agora, esta será a conta para investir em ETFs, também tenho a outra conta que é para o top 3 das ações do mês, mas vou utilizar esta conta que já tem aqui um ETF e com esta valorização percentual, que em um mês, pronto, não é nada mau, ainda por cima com tantos ETFs a caírem num bear market. Assim sendo, como ainda estamos abaixo do SMMA, qual será o ETF que vou colocar cerca de 500 euros? E aqui tenho novamente critérios. Se estivermos próximos ou em máximos absolutos, então será o SXR8.TE. Se estivermos abaixo dos máximos, então provavelmente o QDVE.TE, pois é mais volátil e o possível retorno também pode ser superior. Ou seja, o SXR8.TE também serve para acompanhar o S&P 500, mas aguenta melhor as quedas que o QDVE.TE, que é mais focado no setor tecnológico. É por esta razão que prefiro o SXR8.TE quando está próximo de máximos absolutos. No entanto, há outros que poderei investir conforme seja uma boa altura segundo o meu estudo. Por exemplo, a XTB tem um e-book do top 5 dos ETFs mais populares que podes fazer download. Eu posso deixar o link na descrição. Aqui conseguimos obter várias informações dos ETFs mais populares, como a percentagem de ativos geridos geograficamente, principais participações, setores, desempenho, custos, por isso há muita coisa aqui para consultar. O SXR8.TE também é um dos mais populares, mas caso veja que pode ser uma boa oportunidade, também poderá investir, por exemplo, no EUNL.TE para uma maior diversificação, ou talvez no IS3N.TE para investir nos mercados emergentes. Irá depender muito do meu estudo mensal, por isso acompanha-me todos os meses para estares a par das minhas aquisições gratuitamente. Agora vou simplesmente adquirir cerca de 30 unidades do QDVE.TE para totalizar aproximadamente os 500 euros. Tal como expliquei, é uma quantia maior porque o bear market é a melhor altura para investir, na minha opinião. Não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas penso que a minha estratégia durante os 30 anos pode dar resultados ainda melhores que os calculados. Para além disto, estamos a falar de muitos anos e de certeza que ainda irei aprender mais ao longo desta série. E obviamente que qualquer um é livre para partilhar a sua opinião e sugestões nos comentários. Agora é a parte de adquirir e, tal como expliquei, tenciono utilizar a XTB durante estes 30 anos. Logo, caso ainda não tenhas conta, podes criar se fizer sentido para ti com o primeiro link na descrição. E também vou deixar no final um vídeo a ensinar como utilizar a plataforma deles. Então, na Bolsa Americana, o horário para comprar ou vender é das 14h30 até às 21 horas, de segunda a sexta. Mas, como é de tudo da Bolsa de Frankfurt, ou seja, a Bolsa Alemã, representado pelo .TE, então o horário é entre as 8 horas e as 6h30 de segunda a sexta. No entanto, hoje é domingo, por isso apenas posso comprar amanhã. Assim sendo, vou aproveitar agora para descansar um pouco, que tem sido um dia exaustivo, e vemo já a seguir. Já estamos aqui no dia seguinte e neste momento são 10h50, por isso 10 para as 11 e a Bolsa Alemã está aberta. Por isso passamos aqui para os gráficos. Isto é a XStation 5, que é a plataforma da XTB, e para adquirirmos é só vir aqui, nova ordem e depois comprar. No entanto, eu tenho aqui 5 gráficos abertos, 5 ETFs diferentes, mas eu já expliquei anteriormente que aquele que irei adquirir para este episódio vai ser o QDVE.TE, mas já vamos ver com mais atenção.
Primeiro, se tu não souberes utilizar esta plataforma, basta vir aqui, depois clicar aqui em ETF, e depois existe uma grande separação entre ETF e ETF CFD, ok? Tu não queres o contrato, por isso tu não queres os CFDs, ignora os CFDs, tu queres mesmo só ETF, ok? Por isso, podes clicar aqui e procurar, ou então podes vir ao canto superior esquerdo e escrever QDVE.E, clicas aqui, depois arrastas, eu já tenho o gráfico aberto, e agora vou expandir. Por isso aqui tem que dizer só ETF. Aliás, tu quando vês mais informações do instrumento, tu podes ver aqui na parte de cima diz só ETF. Se fosse CFD, aparecia CFD à frente. Por isso tu queres só ETF. E aqui dá mais informações, por exemplo, que é da Bolsa Alemã, Frankfurt, Euro. Nós aqui queremos euro para não ver a conversão cambial, porque se tivesse conversão cambial ainda iria ser uma taxa de 0,5% que iríamos pagar tanto na compra como na venda, ou seja, era logo 1% de prejuízo que nós não queremos, ou seja, evitar isso ao máximo. Depois é acumulativo, 0% de comissões para um volume mensal até 100 mil euros e depois o tamanho mínimo de ordem é de 10 euros, sendo que este ETF custa 16 euros e cerca de 15 cêntimos, por isso nós temos que comprar pelo menos uma unidade, ou seja, o mínimo é 10 euros, mas temos que comprar pelo menos uma unidade, por isso, neste caso, teríamos que gastar no mínimo dos mínimos 16 euros e 15 cêntimos. Depois o short selling está desativado, ótimo, nós não procurávamos fazer short selling, e aqui está o horário da bolsa, neste caso da bolsa alemã, que é entre as 8 da manhã e as 4:30 da tarde, por isso eu acho que este horário é o normal para bolsas europeias, mas pronto. Agora temos fatores-chave, aqui estão alguns rácios, mas o que quero que tu dês mais atenção é este relatório de custos totais, porque isto é nada mais, nada menos que a TER. A TER, e agora aqui podemos ver mais informações deste ETF, temos aqui a TER, que é o Total Expense Ratio, por isso confirmamos que é realmente 0,15%, que isto até é pouco, e temos aqui que é mesmo 0,15%, por isso aqui confirma, só para confirmar nos dois lados que está correto. E depois temos o desempenho, ou seja, aqui está a média anual, ou seja, nos últimos 5 anos a média anual é de 16,14%, se virmos o cumulativo, ou seja, o que foi feito ao longo destes 5 anos, está neste momento nos 111,26%, mesmo a contar com a queda que tem tido no último ano, por isso é um desempenho muito bom, mas também saliente a grande volatilidade que este ETF tem, ok? Está aqui, está no grau vermelho, ou seja, por ter uma volatilidade superior, igual ou superior a 25%. Agora, qual é a sua composição? Temos aqui o portfólio e é maioritariamente composto pela Apple e Microsoft. Estas duas são que ocupam a maior parte deste ETF. E depois o setor, a esmagadora maioria, é no setor da tecnologia. Depois tem mais um bocadinho no financial service, mas maioritariamente é dedicado à tecnologia. Por isso, isto já tinha também alertado anteriormente, mas só para vermos a percentagem exata, temos aqui no 26,48% da Apple e 18,95% da Microsoft. Os dois juntos, ou seja, só estas duas ações juntas, já dá mais de 40%. Por isso, tenha atenção que este ETF é maioritariamente composto por estas duas ações e depois várias do resto, porque este ETF é composto por 77 ações, se não me engano, e estas duas ocupam logo mais de 40%. Por isso, tenha atenção a isto, ok? Isto não está totalmente diversificado, está mais focado nestas empresas tecnológicas. Pronto, por isso, em termos de tecnologia, está aqui a ocupar 98,91%, por acaso aqui até parece que é menos, mas isto é bastante. E depois dos Estados Unidos é 96,32%, depois ainda tem um bocadinho da Irlanda, ok, e depois 1,56% de outros. Pronto, é isto, ou seja, esta é a composição, estas são as informações sobre este ETF, é claro que tu podes ver mais, mas a mim já é o suficiente para adquirir. Por isso, eu já sabia, já tinha estudado antes, por isso eu vou abrir aqui uma nova ordem, eu faço sempre por aqui, no entanto, eu quero uma quantia superior, por isso eu vou pôr um volume de, não 40, mas próximo de 30, por isso é para dar os 500 euros, olha, por acaso deu muito próximo de 500 euros e 90 cêntimos, por isso estamos mesmo no ponto, que era a quantia que eu queria gastar para o primeiro episódio e porque neste momento estamos abaixo do SMMA, lembra-te, se estivermos abaixo do SMMA, que é esta linha azul, ok, eu já te ensinei como é que tu poderias pôr, é um time frame de 2 horas, um input de 600, e aqui estamos, por isso, neste momento o preço está, deixa-me aproximar só para tu veres, o preço está neste momento abaixo desta linha, pelo menos quando olhamos para o S&P 500, que é esse que eu quero que tu olhes, no S&P 500 estamos abaixo desta linha, por isso gastamos 500. Se fosse entre estas duas, que era entre o SMMA e os máximos absolutos, então aqui seria 400, e se realmente estivéssemos acima dos máximos absolutos, então seria 300.
Por isso, como está abaixo, então vai ser uma quantia superior, que vai ser aqui os 500. Por isso, comprar, sim. E está a ordem aplicada. Repara, nós abrimos a posição e só gastamos 0.10%. Isto a contar com o spread que todos os ativos têm, ok? A diferença entre a procura e a oferta, 0.10% é mesmo muito pouco. Por isso eu quero também que tomes atenção a isto. Mas pronto, nós já temos aqui a posição aberta, por isso este é o início do primeiro episódio. Vou começar com esta posição e agora é uma série que ainda vai durar muito tempo. Por isso 30 anos ainda vamos adquirir muitos ETFs. Por isso, eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de pôr um gosto para apoiar. Se ainda não tiveres, então subscreve para mais e até uma próxima.